Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa vamos ter várias atrações, inclusive dicas para você cuidar bem da saúde do seu coração. Como, por exemplo, o que fazer para evitar o ataque do miocárdio, ou seja, o infarto. Quais são as providências que nós devemos tomar para cuidar da nossa saúde do coração? Daqui a pouco, dicas importantes aqui no programa Mega Profissionais. Também vamos falar hoje sobre aposentadoria. Sabe aquele aumento que a Previdência está dando de 25% para pessoas que possuem necessidades especiais? Daqui a pouco vamos entender melhor sobre esse assunto. E iniciando o nosso programa, vamos iniciar com boas novidades, boas dicas. Vamos falar de boas novas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha como isso dá uma paz, uma tranquilidade. Nós ficamos mais confiantes. Agora, será que ficamos mesmo? Já está nos nossos estúdios Sandra Assis Maia, que é a nossa colaboradora aqui do programa Mega Profissionais, que gentilmente cede o seu tempo para falarmos de Deus. Tudo bem com você, Sandra? Seja bem-vinda mais uma vez. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu ficar em casa orando, jejuando, louvando a Deus, eu já não preciso me preocupar com nada. Porque se eu buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso já está na palavra. Entendi? Não, você não entendeu. Primeiro. Então, primeiro o senhorio, o reino de Deus, né? Primeiro nós temos que obedecer, buscar a presença de Deus na nossa vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas quando se diz primeiro, quer dizer, o Deus é o meu senhorio, Ele é o que reina em mim, para que eu tome as atitudes e faça as outras coisas. Então eu preciso fazer a minha parte também, o quanto todas as áreas da minha vida, como mãe, como esposa, como profissional, como cristã, em todas as áreas. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes, por exemplo, achar que buscar primeiro o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus não é a igreja. Sim. Buscar primeiro o reino de Deus é eu achar que o reino de Deus é eu buscar um dia eu ter o direito de ir para o céu. Então, agora eu vou no outro extremo. Exemplo, eu tenho uma reunião muito importante, tá? Marcada às 8 horas da manhã. De repente eu me desperto às 7h30, muito em cima da hora. Tem que tomar banho, tem que providenciar tudo, né? Geralmente, eu, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês, para que nós possamos ilustrar. Ali a gente já pega na escola de Jesus, né, que ensinava através de parábolas. Então a gente precisa de exemplos para ilustrar, para que eu possa entender. Dentro da nossa realidade, né? Exatamente. Vamos seguindo o exemplo. Se tem uma reunião às 8, acorda às 7h30 em ponto. Atrasadíssimo. Eu tenho que tomar banho e sair correndo, porque senão eu vou me atrasar para aquela reunião. A minha oração matinal pode esperar. Eu posso, por exemplo, fazer ela meio-dia. Eu posso fazer amanhã. Eu estou acostumado a fazer todo dia, mas hoje Deus vai entender, porque 8 horas eu tenho um compromisso, acordei 7h30 atrasado. Então eu vou pular isso, amanhã eu faço, bato um compromisso com Deus e aí eu vou para a minha reunião. Aí tá certo, porque eu estou buscando meu sustento e eu estou correndo e estou muito atrasado, porque senão eu vou perder aquela reunião, uma reunião de negócios. Eu preciso fechar aquele negócio. Deus me perdoa, como é que funciona isso? Então, a questão quando fala o significado de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar o senhorio, a presença de Deus na sua vida. Quando a gente consegue entender que Ele pode ser a base, a estrutura para que depois nós possamos seguir a nossa vida e fazer o que nós precisamos fazer. Mas eu acordei atrasado, se você, aí a questão, quando você sai, e isso que está acontecendo com o mundo, Tancredo, o fator tempo está destruindo o ser humano e deixando o ser humano numa ansiedade, de forma tão acelerada, que isso está acabando com a saúde das pessoas. E aonde que às vezes as pessoas acham
que vai acumular riquezas, que vai ter um plano de saúde muito bom, que vai ter reservas e que vai programar a velhice. Se eu buscar isso de forma achando que é só isso que é importante, eu não estou buscando primeiro o reino de Deus. Porque eu não tenho tempo, eu já levanto de última hora, eu não tenho tempo de falar e querer a presença de Deus, o senhorio de Deus na minha vida. Então eu não estou buscando primeiro o reino de Deus, eu estou buscando os bens, que é o que a gente chama na palavra do mamon. Você não serve a dois senhores. Então, o que acontece? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, que é venha a nós o vosso reino, venha Senhor, senhorio da minha vida, reina em mim. Aí eu estou falando assim, em primeiro lugar, eu estou buscando dentro da palavra de Deus ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que busca a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Eu procuro não procrastinar demais e deixar as coisas de Deus para depois. Eu não procrastino as minhas responsabilidades, porque eu preciso ter organização para que eu consiga também cumprir com as minhas responsabilidades. Então, assim, é como se você falasse assim, serve um rei, que esse rei acrescentará tudo o que você necessitar. Esse rei é o Senhor. Esse rei não é Mamon, não é o que é o dono das riquezas. Ah, Sandra, então você quer dizer que não é importante, você trabalha tanto, você faz pós-graduação, você estuda, você faz tanta coisa e você não ama, você não quer conseguir prosperidade. Não é isso. Eu quero uma prosperidade, que eu tenha o meu sustento. O ser humano tem essa tendência, o medo de faltar, né? O que vestir, o que comer. E na palavra fala que nem até os lírios do campo, né? O Senhor... não existe vestes mais lindas que os lírios do campo. E eles não se preocupam em comprar vestes novas. E as aves do céu, nem que Salomão... nem têm o mesmo valor que nós, não falta o que comer. Então, o que a questão é, em primeiro lugar, fala com o Senhor, traz Ele para ser o seu Senhor, para que Ele reine em você, através do Espírito Santo de Deus, e o resto será acrescentado. Será acrescentado como? Vai cair tudo do céu fácil lá e vir para você? Isso. Não. Será acrescentado responsabilidade, oportunidade de trabalho, sabedoria como você exercer a sabedoria na sua família, sabedoria como você vai ser como profissional, como colega de trabalho. O Senhor vai acrescentar isso se Ele for o Senhor da sua vida. E uma mágica, né? Eu quero pegar esse gancho com você agora e também falar, inclusive salientar para vocês que estão nos acompanhando agora, principalmente os internautas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês nas redes sociais. Como que é feita essas pautas? Como que são trabalhadas as pautas que falam de Deus aqui? Elas passam por um crivo muito importante. Sandra, que é a convidada, e Tancredo Simão, que é o apresentador, tem que vivenciar o que é falado antes, porque senão nós não conseguimos entender. Por que essa pauta foi, né, e foi escolhida como todas as outras ao longo de tantos anos, né? É porque nós vivenciamos, passamos e nós temos como falar sobre essas pautas, né? Essa questão de buscar primeiro o reino de Deus, vou dar um exemplo pessoal. Estava realmente atrasado por uma reunião às 8 horas, eu, Tancredo Simão. Acordei realmente às 7h30 da manhã, porque eu tinha dormido às 2h30 da manhã, por causa de uma outra gravação que eu estava. Acordei às 7h30 da manhã, desesperado. Era uma reunião seríssima em São Paulo, e eu não podia atrasar. Então, troquei de roupa tal, rápido, e estou acostumado a fazer oração. Eu falei, eu não vou fazer, eu vou conversar com Deus agora, eu vou passar um recado agora, mandar um recado para Deus, fazer, ó, a oração de hoje será transferida para 2 da manhã. Pensei eu. Mas depois eu falei, não, deixa eu fazer a minha oração. E eu fui conversar com Deus, porque eu não oro, eu converso com Deus. Cada um faz da forma que é melhor para ele, né? Eu converso com Deus. E eu fui conversar com Deus. E conversei uma conversa longa, muito longa. E eu estava preparado para a reunião. Extremamente preparado, com a pauta desenvolvida, com toda a argumentação preparada para a minha reunião. Quando eu ouvi de Deus o contrário, que era para fazer uma outra pauta. E foi uma conversa longa, muito longa com Deus. Eu estava atrasado, tive uma conversa longa com Deus. E Ele me falou muita coisa.
Quando comecei a orar, eu estava com 7h47 no relógio. E foi uma conversa muito longa. Quando eu terminei de conversar e Deus me deu essa determinação que eu tremi nas bases, quando eu tinha que mudar, quando eu olhei no relógio, 7h50, foram 3 minutos de uma conversa extremamente longa com Deus. Pode transformar toda a agenda. Deus fala com a gente em segundos, né? E realmente, mais uma vez, ele estava certo. Se eu tivesse apresentado a outra pauta, a negação tinha sido péssimo. É um exemplo muito interessante, Tancredo, porque eu fico até emocionado quando eu lembro. Você teve a opção de escolher. Primeiro eram as minhas necessidades, a minha reunião, a minha pauta, ou primeiro é o meu pai, o meu rei, que precisa reinar em mim, em tudo que eu vou decidir. Então, assim, vamos colocar de forma mais simples e pensar assim, gente, primeiro lugar, em qualquer situação, eu vou deixar o Senhor ser Senhor da minha vida, para que eu possa saber o que eu vou fazer. Então, quando eu entendo quando fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos será acrescentada. Aí você fala assim, gente, vai ser acrescentado em orientação. Aonde eu vou, aonde eu não vou, o que eu vou fazer, vou mudar minha pauta, meu assunto principal é esse, não vou fazer esse tipo de negócio, vou fazer esse aqui, esse é o certo, esse é o grande passo. Então, assim, é algo que você fala assim, você deixa de ser ser um ser humano simples para ser um ser humano especial, porque o Senhor Deus reina na sua vida. Então aí acontece coisas que às vezes as pessoas brincam, falam, Sandra, sempre você está fazendo uma graça brincando, mas eu tenho motivo para fazer isso, porque eu acredito que quando eu busco essa presença de Deus, às vezes coisas até que não é muito legal, eu acho graça, porque eu sei que o Senhor vai dar a solução. Ele vai mostrar a solução. E Ele sempre apresenta a solução. Sempre que você estiver apto a ouvir. Você que está ouvindo agora, você que está ouvindo agora, esse recado é para você. É para você. Pegue ele, medite, entenda. Às vezes as coisas estão erradas porque nós precipitamos. É muito bom falar de Deus. Nós teremos todo o tempo do mundo e temos todo o tempo do mundo, tá? Mas também temos outros dias, não é isso? Para falar mais sobre Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui, Sandra. É sempre um prazer recebê-la aqui no programa Mega Profissionais. E eu, se fosse você, claro, não sairia daí. Fica aí. A gente volta já já, depois do nosso intervalo.